Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Ô, Vera, a Petrobras continua aí na discussão, né? Tem essa história, o pessoal aqui, a gente falou mais cedo dessa história do ajuda de caminhoneiro aí de R$400, o pessoal já começou a reagir. Mostra que eles não têm a menor ideia da categoria. Quanto custa para encher um tanque de caminhão? 5 mil, 6 mil reais, dependendo do caminhão, e olhe lá. E aí o Eliseu, carreteiro de Campinas, ele fala: Rodrigo, sou caminhoneiro autônomo, já vou adiantando, viu? O governo pode ficar aí, gastar, dar R$400 de esmola, não vai mudar em nada pra mim não, viu? Eu gasto 5 mil reais pra encher o tanque em média. Exato, são essas tentativas de você agradar, fazer acenos a categorias sem que você tenha primeiro lastro para fazer isso, porque não tem dinheiro no Tesouro suficiente para fazer isso em escala. E até há dúvidas sobre se isso pode ser feito nesse atual momento da disputa eleitoral, porque a lei eleitoral proíbe o aumento voluntário de gastos e para despesas que não estavam previstas até então, há 6 meses das eleições. Então, isso certamente vai ser razão para impugnação por parte de partidos adversários do presidente. Então, é isso, você não chega nem a fazer cócegas no problema e você acaba abrindo um rombo no Tesouro e desrespeitando a legislação eleitoral. Tudo isso tem um nome, né? É desespero. Desespero eleitoral, Bocardi. Isso é que está regendo toda essa sorte de medidas de afogadilho, de medidas intempestivas voltadas para a Petrobras nas últimas semanas. Se você analisar, a cada dia é uma novidade, né? Ontem a gente discutia aqui o que o Arthur Lira iria propor quando ele falou que era o dia D ou a hora da verdade, agora chegou a hora da verdade para a Petrobras. E aí ficou muito claro o que ele tinha em mente. Ele pretende mexer na lei das estatais, que foi uma lei criada ali no início do governo Temer, ainda em 2016, como uma resposta ao Petrolão, como uma resposta aos desvios que tinham acontecido na Petrobras e nas suas subsidiárias, ligados a nomeações políticas nessas empresas. Então, o que a lei das estatais fez, é uma lei que atinge não só as empresas ligadas ao governo federal, mas todas as estatais, também aquelas ligadas aos estados, ao DF, aos municípios, é estabelecer regra para a ocupação de postos e regras de governança a partir da ocupação desses postos. Então, para você estar num conselho de uma estatal ou para você estar na diretoria de uma estatal, você tem que preencher uma série de requisitos e passar por uma série de etapas que visam despolitizar e qualificar tecnicamente a ocupação desses espaços. E aí, por sugestão do Arthur Lira, logo encampada também pelo Ciro Nogueira, por essa trinca do PP que passou a também querer dar as cartas na Petrobras, né? Arthur Lira, Ciro Nogueira e Ricardo Barros, a ideia é que se faça uma medida provisória para mitigar algumas das exigências que hoje estão na lei das estatais. Isso é um escândalo absoluto. É um escândalo contra o qual qualquer liberal, qualquer pessoa que se diz liberal, estaria vociferando em praça pública se fosse proposto por qualquer governo, governo do PT, governo do PSDB, governo do PDT, que propusesse uma excrescência como essa, estaria sendo acusado de querer promover mamata e boquinha eleitoral nas estatais, que é isso que eles querem fazer. O Centrão está se aproveitando desse momento em que existe uma grita justificada por parte da sociedade com o peso que tem os combustíveis no orçamento das famílias, para voltar um estado anterior em que os partidos políticos davam as cartas nos conselhos e nas diretorias das empresas, e com objetivos muito específicos, né? No caso, objetivos específicos de fazer com que diretores e dirigentes políticos mamassem em contratos superfaturados, em contratos pré-direcionados a algumas empreiteiras, e essa blindagem foi feita
e agora se quer retirar a blindagem, assim como uma série de medidas para promover melhoras na governança foram sendo atacadas e foram sendo retiradas ao longo do governo Bolsonaro. Lei de improbidade, né? Criaram aquela lei de abuso de autoridade que, na verdade, era para intimidar as autoridades a promoverem investigações. Então, um monte de institutos legais ou de normas que foram sendo atacadas ao longo dos anos do governo Bolsonaro e que representam retrocessos absurdos e absolutos. E se for levada adiante, essa ideia de se mexer na lei das estatais por medida provisória é mais um desses retrocessos muito graves que terão consequências para a companhia e terão consequências para a sociedade brasileira. É incrível que isso esteja sendo feito à luz do dia, com as pessoas defendendo ali em voz alta e que não haja uma reação à altura por parte do tal mercado, que se diz sempre tão cioso com as normas ali ortodoxas, né, de liberalismo, de austeridade, etc., que esteja deixando passar essa boiada assim, sem sequer protestar, sem sequer corar. Ô, Carol, Fala. só contemplando depois essa emenda aí, porque é a sensação que passa, Vera, é uma sensação de que sabe quando você precisa fazer alguma coisa e você não tem a menor ideia, você vai pegando qualquer uma que surge? Quantas já surgiram, né, de ideias? Quantas ideias, quantas coisas, quantas elucidações, como é que fala? Quantas elucubrações. Tanta coisa, cada dia é uma história e o problema tá aí se estendendo. E não tem uma que preste, né? Coisa só doida. Porcaria. E o pior é isso, é só porcaria, não tem uma ideia que seja para o bem, é só ideia para você tentar transformar um caos eleitoral e a situação precária que o presidente tem nas pesquisas em algo um pouco melhor. Então é isso, é tudo movido pelo desespero e tudo movido pela necessidade de ganho imediato. Parece que o Centrão fez uma aposta no Bolsonaro, que vai se mostrando uma aposta furada, e eles querem raspar tudo que tiver enquanto esse governo ainda dura, porque sabe que o amanhã é incerto. Então, e nisso o país fica à mercê dessas ideias malucas, que não tem nenhum amparo legal, não tem nenhum amparo em razoabilidade econômica, razoabilidade fiscal, e ninguém fala nada. Parece que é normal se discutir uma mudança dessa magnitude numa lei de governança das estatais como um todo, às vésperas da eleição. E aí, Vera, é tão bizarro que o próprio ministro de Minas e Energia, o Saxida, foi depor lá na comissão da Câmara e disse que o governo não pode mexer no preço dos combustíveis. Ora, cara pálida, então por que essa confusão toda, demitir vários presidentes da Petrobras, se... Tá na cara, o governo sabe disso, que não pode, não é assim, né, que vai resolver o problema do preço dos combustíveis. Ainda falou que a Petrobras deveria investir na agenda ESG, ambiental, energia limpa, blá, blá, blá. Paulo Guedes também nessa mesma toada. Assim, um governo que não incentiva em nada a produção de energia limpa, que subsidia combustível fóssil. Que mundo é esse, gente, que essas pessoas vivem? E assim, como se sobrasse tempo para as pessoas que estão tendo ali de se desviar da guilhotina, né? Para pensar em agenda ESG. O cara nem sabe se no dia seguinte ele ainda é um integrante do conselho, um integrante da diretoria da empresa. Virou um caos absoluto, eles querem a cabeça de todos. As declarações do dia, Carol, dariam um bom material para psicanálise, né? Porque elas revelam as verdadeiras intenções. Essas do Saxida na audiência pública na Câmara são umas. A gente queria mexer e não pode. Aí o que a gente faz, né? Aí eles tentam mexer na lei das estatais para facilitar qualquer cambalacho que eles pretendam fazer no preço. Então, aí vem o Lira e fala, nós queremos fazer isso para o bem do país, etc. Como é que ele falou? Para que haja mais sinergia, achei lindo, mais sinergia entre o governo e a empresa. Na verdade, a sinergia que ele pretende é que o Bolsonaro mande e a empresa obedeça. E aí, sinergia Pazuello style, né? Exato.
E aí o Ricardo Barros, que não tem lustro nenhum e que nunca esconde os seus propósitos, diz e fala assim, tem que mudar, porque o presidente manda embora e a pessoa não sai. Então, quer dizer, eles estão de fato desesperados. E aí vai o Ciro Nogueira, que eu acho maravilhoso, falar que tem que mexer nisso tudo, tinha que ser mexido antes, etc. Nossa, a gente teria que ter feito alguma coisa antes. E aí fala o seguinte... Admite lá no meio da entrevista o valor. A gente sabe que a maior parte do valor do combustível não é produzida pela Petrobras. Ou seja, na mesma linha do Saxida. Eles sabem que esse problema não é de fácil resolução, mas estão em desespero porque é um problema que vai cobrar um alto preço eleitoral. Essas mensagens que o Bocardi leu no início são da pessoa que está na ponta, que está sentindo esse preço no bolso e que vai votar em outubro. E para quem o Bolsonaro prometeu mundos e fundos. Então é muito difícil quando você se enrola em promessas supostamente fáceis para problemas complexos e que você não vai conseguir cumprir no final do dia, você vai pagar um preço eleitoral por isso. E é esse o desespero que está todo mundo vivendo agora, porque eles estão vendo aí que a vaca vai para o brejo dessa maneira. E que vai ser muito difícil enfiar a mão grande na Petrobras de uma vez e reduzir os preços de uma maneira perceptível e de uma maneira que faça diferença no dia da eleição. Porque você vê, a questão do aumento também do servidor, aumento para policial, é tanta coisa, a gente vai até se perdendo em tantas tentativas, em tantas promessas e que acabam não se cumprindo. R$400, alguém escreveu aqui também dizendo, mas não é para encher o tanque, é só uma ajuda. Uma ajuda de R$400, a pessoa não dirige um caminhão para estar falando sobre isso, não sabe quanto custa encher um caminhão e como é o desgaste. Você está falando em menos de 10% de um tanque, na situação que está e que já vem com uma alta muito grande, um peso muito alto, até porque o frete também não muda e vai espremendo, que realmente, o que eu acho assim, é tanto desgaste, é tanto exercício para as coisas não se concretizarem e você não enxergar nenhuma solução. Realmente não enche o tanque, não resolve o problema, mas a gente tem que pensar, é função do governo subsidiar o diesel de caminhão? Não é. Não é função de governo numa economia dita liberal, né? Total. O que tem de acontecer é o governo fornecer condições, e aí condições em vários lados, para que as pessoas empreendam e possam trabalhar de uma maneira digna, sem que o preço dos combustíveis atrapalhe a sua vida. E aí haveria uma decisão política a ser tomada, que o Ciro Nogueira diz, nós poderíamos ter feito alguma coisa, mas demorou, jogando para a Petrobras. Mas é algo que caberia ao Executivo. O governo, tenho dito aqui, recebe dividendos da Petrobras, dividendos muito consideráveis, muito volumosos. Ele poderia lançar mão desses dividendos. É uma política também heterodoxa, também não é uma política, mas é uma política para tempos de crise. Ele está dizendo, a gente não esperava que a guerra fosse durar tanto tempo, é um momento excepcional, um momento de crise. Então, use esse dinheiro e subsidie o preço dos combustíveis. Olha, a sociedade não pode passar por uma inflação como essa sem ter perdas muito grandes em termos de desigualdade, em termos de desemprego, em termos de desabastecimento. Então, o governo, neste momento, está usando os seus dividendos como acionista majoritário da Petrobras e vai subsidiar por tempo X os combustíveis. E aí faça isso com as medidas legais que você precisa fazer, estabelecendo o prazo e correndo o risco de os acionistas minoritários da Petrobras protestarem ou de alguém judicializar, mas é uma medida que você pega e você assume o ônus de tomar uma atitude para um problema que você entende como prioritário. Mas é um governo que não planeja, que não toma decisões, que não assume responsabilidades e depois fica jogando nesse caos absoluto na esperança de que seja lido pela sociedade que a culpa não é do Bolsonaro, é de qualquer outra pessoa menos dele. Vamos para o nosso próximo assunto, gente, que hoje o tempo acabou ficando apertado. Começou hoje a série de entrevistas no Jornal da CBN com os presidenciáveis. Ciro Gomes foi o primeiro. Que avaliação você faz dessa entrevista, Vera? O Ciro tenta se mostrar como a pessoa apta a quebrar essa polarização prematura que a gente vê na campanha desse ano, né, Carol? Então ele tem se apresentado com esse figurino
nas entrevistas que ele dá. Tem lamentado o fato do Bolsonaro e do Lula estarem fugindo dos embates, o que é de fato lamentável. Ele tem toda a razão, porque você espera que as pessoas com mais chance de vencer a eleição estejam dispostas a debater com a sociedade as suas propostas, com contraditório, né? Porque uma coisa é um evento partidário em que só você fala e não é questionado. Outra coisa é uma entrevista em que existe contraditório. Então, ele tem razão ao cobrar esse ponto, mas ele acaba sempre esbarrando nas dificuldades que são reais para ele efetuar esse passo que ele quer dar e quebrar essa polarização. Ele apresenta propostas muito arrojadas para problemas igualmente complexos e propostas que exigiriam, ele tem uma maioria muito grande congressual e uma maioria muito grande na sociedade que até aqui a gente não vê. A gente não vê nas alianças que ele construiu, porque que não existem até aqui. O PDT está rigorosamente sozinho, sem nenhum partido formando aliança com ele, e não há perspectiva, em caso de uma eventual vitória dele, de que com quais partidos ele comporia essa aliança. E aí, tanto na minha pergunta, quanto na pergunta do Bernardo, a gente cai nessa falta de apoio político para realizar as medidas arrojadas que ele diz que vai realizar, principalmente na área econômica, né? Ele costuma dizer que tudo vai dar 1 bilhão, vai dar trilhão, e que facilmente ele comprova, mas esses bilhões e trilhões partem de um orçamento que está quase todo ele capturado já. E aí eu perguntei a ele o que ele vai fazer para romper essa lógica do orçamento secreto, que é algo que qualquer presidente que queira mudar radicalmente a política de gastos públicos terá de fazer. E ele diz, vai acabar no primeiro dia. É inviável acabar no primeiro dia, porque o presidente da Câmara, no primeiro dia de qualquer presidente da República, continuará sendo o senhor Arthur Lira. E ele está sentado sobre esse mecanismo de orçamento secreto, com o qual ele pretende, inclusive, se reeleger em fevereiro do ano que vem, se reeleger presidente da Câmara, eu digo, e aí não é possível fazer as mudanças que o Ciro pretende sem maioria e com um orçamento assim capturado. Então, eu vejo nele boas ideias, até algumas questionáveis, mas ideias que ele burila, que ele apresenta e que ele tem ali paixão ao apresentar, mas a maioria delas esbarra na impossibilidade de ele executar sem aliança, sem maioria congressual. Já o PT, no encontro hoje também, reafirmou a revisão aí de reforma trabalhista. Mas mudou o tom, Bocardi, desceu alguns patamares aí nessa questão. Antes falava em revogação e agora fala em revisar ou revogar alguns pontos, os pontos que não são justos do ponto de vista do trabalhador, etc. Então, deu uma mitigada nessa proposta, que era uma das mais taxativas da versão anterior. Essa versão ainda não é a final, também é uma versão sujeita a modificações, mas ela já é bem mitigada, bem balanceada em relação à proposta anterior. E também em pontos que não dizem respeito exatamente à seara econômica, a proposta deu uma contrabalançada em alguns temas e ela tenta atrair um eleitorado ali evangélico, católico, mais conservador, ao não abordar assuntos controversos do ponto de vista de comportamento e outros. Lula tinha dado uma entrevista falando sobre aborto que gerou uma celeuma. Então, esse tema está fora da proposta, por exemplo, o que está correto. Não é um tema de programa de governo, de executivo, você discutir alteração na lei do aborto. Eventuais alterações são um tema do Congresso e lá devem ser discutidas. Então, eu achei a proposta bem mais palatável. Também do ponto de vista da imprensa, foram feitas alterações, saiu qualquer menção a controle da mídia, a regulação da mídia, faz uma menção explícita ao apoio à prática do jornalismo livre e da liberdade de imprensa. Então, uma proposta que foi melhorada desde a sua versão anterior. Também o discurso do Lula e o discurso do Alckmin me pareceram mais bem calibrados, focando nas coisas que realmente importam, sem abrir ruídos para a própria candidatura do Lula e do Alckmin, como vinha sendo feito em alguns eventos recentes.
um evento que a gente comentou ontem lá em Maceió, em que o Lula desenterrou um assunto de 1998, é absolutamente contraproducente para a própria campanha do PT. Hoje ele entrou fogo em questões como a Amazônia, direitos humanos, democracia, defesa das urnas eletrônicas, temas que unem espectros mais amplos da sociedade para além daqueles que são lulistas de carteirinha. E eu acho que é isso que ele pretende fazer e que ele deveria pretender fazer se ele tem pretensões a vencer no primeiro turno. Então pareceu que a presença do Alckmin ao lado do Lula começa a surtir algum efeito. A gente vê mais trabalho ali, mais alguma participação, mais algum aconselhamento do Geraldo Alckmin nessa ampliação da voz, tanto do programa de governo quanto dos discursos, para setores que não necessariamente são lulistas ou são petistas. Então, foi um evento que teve todas essas características positivas para o que sinaliza para a sociedade como um todo e positivas para a estratégia do PT, mas que teve alguns eventos ali fora de controle. Um deles, algo meio folclórico, até engraçado, que foi a queixa do Eduardo Suplicy, mas é uma queixa que ele tem razão de fazer, é o tema da vida dele, questão da renda básica da cidadania, e ele é sempre muito tratado com condescendência e com até desrespeito por parte do PT, isso desde que ele era senador da República, e o Aloysio Mercadante repetiu essa conduta desrespeitosa ao dizer, você já dá trabalho desde que eu era seu líder, algo desnecessário com alguém que tem a história do Suplicy dentro do PT. Esse foi um ato, e o outro é um pouco mais significativo, porque eu acho que é algo que vai se repetir muito daqui para frente, que é essa invasão de bolsonaristas a um evento de campanha do PT. Eles também denunciaram invasão ao site, que está recebendo contribuições ao programa de governo, e essa blitz, essa tentativa de acossar um adversário, é um sintoma dos ataques à democracia que a gente está sofrendo, e isso não pode ser tolerado por parte de ninguém, seja petista ou não, porque isso não faz parte do que se entende por debate democrático. Duro é só acreditar nessas mudanças que a gente vê, né? Falam as coisas, daí depois vem aquilo que a turma quer ouvir, daí você vai lá e muda o seu programa e nada disso a credibilidade anda baixa. Esse que é o ponto. Exato, por isso que tem que ter o contraditório, tem que ter entrevista, tem que falar, olha, antes você dizia isso, agora está dizendo aquilo, o que equivale para que a pessoa se comprometa. Se comprometa, isso. Né? Assim também se faz a democracia, e não é democrático se esquivar de responder a perguntas e de participar de entrevistas e de debates. Fechamos então hoje? Fechamos, sem música que eu estourei o tempo, né? Tá bom. 6h30. Obrigado, Vera. Viva a voz, boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Vera.